Olá, estudantes do primeiro termo do EJA, professores que estão acompanhando a nossa aula, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Química. E hoje é a nossa segunda aula de Química inédita, né? A aula que a gente está fazendo aqui com vocês no momento da aula de vocês. E hoje o assunto que a gente vai trabalhar é um assunto muito falado, né? Principalmente nessa época que a gente está com uma escassez de água, né, que é o efeito estufa e o aquecimento global. Então, a escassez de água é uma das consequências desse efeito global, né, desse aquecimento global. Então, a gente vai hoje trabalhar sobre esse assunto, como que ele interfere na nossa vida, como que como que ele me prejudica, como eu posso prevenir para não acontecer isso. Existe, né, ainda tem as pessoas negacionistas que falam que não existe aquecimento global, né? Então a gente vai discutir sobre isso na aula de hoje. Então a aula de hoje é sobre o efeito estufa e o aquecimento global. E para começar a aula, para ver se vocês estão inteirados do assunto, se vocês sabem qual é o assunto, né? Efeito estufa, aquecimento global. Claro, vocês ouviram porque se fala muito hoje em dia sobre essas duas coisas, mas só para testar vocês, então a gente tem uma interação, né? Por que a temperatura do planeta está aumentando? É a primeira pergunta. E quais impactos podem ser causados por esse aumento da temperatura? Então, por que está aumentando e o que isso pode causar? Então, tem duas questões para vocês aí, 2 minutinhos para vocês responderem para a gente no chat. Que não existe chat. Olá, voltamos. Tivemos uma grande participação no chat. Muitos alunos, professores respondendo para a gente que seria devido às queimadas, né? Então, um dos problemas do aquecimento global e efeito estufa é realmente as queimadas. Outros citaram poluição, os gases poluentes. Alguns citaram os gases do efeito estufa, que já está mais avançado o assunto. Então, todas essas respostas, elas estão certas. E o que isso pode ocasionar, né? O pessoal falou sobre o derretimento da geleira, sobre a escassez de água, que eu já havia comentado no início. Então, essas podem ser algumas das consequências. E também o aumento da temperatura mundial, né? O aquecimento global, ele vai aumentando a temperatura mundial. E isso, para os seres vivos, podem acarretar alguns problemas. Então, a gente vai hoje na aula ver quais são esses problemas que podem vir a acarretar, o que é, na verdade, o efeito estufa, o que é, na verdade, o aquecimento global. Então, efeito estufa, né, que a gente vai começar a falar sobre ele.
O nome efeito estufa, ele tem origem a uma estufa mesmo, sabe aquela que a gente faz de vidro, que coloca plantas lá dentro? Então, lá dentro desse ambiente do efeito da estufa de vidro, a gente sente o ambiente mais quente, porque ali passa a luz solar e a luz solar fica retida nesse ambiente. E esse ambiente acaba se aquecendo mais. Então, se eu levar isso para uma coisa global, para o planeta Terra, é o mesmo efeito. Só que aí, no caso, a gente não tem um vidro, a gente tem gases. Então, esses gases que a gente libera na atmosfera são os gases que a gente chama de gases do efeito estufa. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural, né? Existe o efeito estufa naturalmente, não foi criado pelo homem, não é uma consequência da rotina ou das ações do homem, ele é natural porque, se não tiver o efeito estufa, as temperaturas médias globais elas seriam muito baixas, então a gente não conseguiria ter vida. Então, se não tivesse o efeito estufa, a gente não poderia ter vida na Terra. Então, o efeito estufa, ele é necessário para que haja essa vida na Terra, para aquecer, porque a gente não aguentaria temperaturas muito baixas. Então, existe o efeito estufa? Existe. É um fenômeno natural? É. Porém, esse efeito estufa, ele vem sendo intensificado pelo homem. Então, volta no slide, por favor. Aí eu tenho a definição, é um fenômeno natural que mantém as temperaturas médias globais, possibilitando a existência de vida na Terra, tem sido agravado pela ação humana, então o efeito estufa ele é agravado pelas coisas que a gente faz, não que a gente criou ele, mas a gente acelera esse processo, que emite gases de efeito estufa para a atmosfera, impedindo a dispersão da radiação solar e aumentando a temperatura do planeta. Então aí a gente tem no slide uma imagem que é o Sol, e esse Sol está emitindo radiação pela Terra, e aí eu tenho a superfície da Terra, e a gente pode ver que nessa superfície tem uma camada em volta da Terra, que são os gases, que a gente chama de gases de efeito estufa. Então, esses gases, eles não permitem que toda a radiação volte para o universo, né? Então, ele fica retido uma parte no planeta. Quando esse gás, essa radiação fica retida por esse gás no planeta, ele aumenta a temperatura. Então, é isso que a gente chama de efeito estufa. Então, aí a imagem é para representar esse efeito acontecendo. Sem a presença desse fenômeno, a temperatura da Terra seria muito baixa, né? Aí a gente pode lembrar da era glacial. Então, na era glacial, a gente não tinha o efeito estufa, e a era glacial também é um ciclo natural da Terra. Pode vir a acontecer a era glacial novamente, porque, como eu falei, é um ciclo, então vai acontecer de tempos em tempos, para acabar com a era glacial, para derreter as geleiras. A Terra, né, ela não criou, foi acontecendo o fenômeno do efeito estufa. Então, se a gente não tivesse o efeito estufa, ainda estaríamos na era glacial, onde toda a água estaria congelada, então não possibilitaria a vida na Terra, né? Os gases de efeito estufa absorvem a radiação solar, impedindo que todo o calor retorne ao espaço, então fica retido um pouco de calor aqui. Parte da energia emitida pelo Sol para a Terra é refletida para o espaço, então uma parte fica, uma parte vai para o espaço. Parte do calor refletido para o espaço é retido pelos gases de efeito estufa. Isso faz com que o equilíbrio energético seja mantido. Então, eu tenho um equilíbrio de temperatura. Lembrando que temperatura, quando a gente fala de calor, é energia. Então, a gente está falando de equilíbrio energético. Se eu não tiver esse equilíbrio na Terra, eu não tenho vida na Terra, porque eu não vou ter água líquida. Se não tem água líquida, eu não consigo ter seres vivos. Uma das condições para ter ser vivo na Terra é a água líquida. Então, o efeito estufa me permite ter essa água líquida. E quais são, então, os gases do efeito estufa, né? Então, eu estou falando aqui de gases de efeito estufa, mas quais são esses, né? Lembrando que nem todo gás do efeito estufa, ele é tóxico.
Porque o primeiro exemplo que a gente tem aí no slide é o vapor de água. Então, o vapor de água é um gás do efeito estufa, ele está presente na atmosfera, né? A gente sabe o ciclo da água, então a gente sabe que tem água em forma de vapor na atmosfera e ele colabora com o efeito estufa. E esse vapor de água, ele também colabora com outro efeito que a gente vai estudar numa outra aula, que é a chuva ácida. Então, além de eu ter o vapor de água colaborando com o efeito estufa, tenho também ele com a chuva ácida, que é um assunto para uma outra aula, mas só para vocês saberem que existe. Outro gás que tem, né, aí no slide, é o monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele é tóxico para nós. Então, ele é um gás poluente. Ele é necessário para o efeito estufa, porém, se ele tiver em grande quantidade, ele vai ser tóxico para a gente não consegue respirar. Se tiver, ele vai fazer uma interação com a hemoglobina do nosso sangue, né, com o oxigênio do nosso sangue, e a gente não vai conseguir fazer o processo de respiração, e daí ele vai causar problemas de saúde. Então, ele é tóxico para a gente, mas é necessário para o efeito estufa. É normal ter o monóxido de carbono na atmosfera? Sim, porém a gente está aumentando essa quantidade, por exemplo, com os combustíveis fósseis. Todos os derivados do petróleo, eles liberam na atmosfera, na sua queima, os gases monóxido de carbono e o dióxido de carbono também, que é o CO2. O CO2, que é o gás seguinte, é o mais conhecido porque a gente fala dele na fotossíntese. O CO2, ele também é nocivo, só que a gente tem aí uma válvula de escape, que é a fotossíntese, ou seja, o CO2, ele é absorvido pela planta para realizar a fotossíntese, transformado ali dentro, né, no processo da fotossíntese e eliminado na forma de oxigênio. Então, quando eu tenho a planta, ela vai colaborar fazendo a filtração do CO2. Então, ele se torna um pouco menos tóxico, né, e um pouco menos problema quando eu tenho uma floresta. Lógico, se eu estiver num deserto que não tem uma planta nenhuma, não vai ter o filtro para o CO2. Aí eu vou ter problema com o CO2. Mas aqui no caso, como a gente tem as florestas, a gente acaba filtrando. Por que as cidades grandes têm muito problema de intoxicação, as pessoas têm muito problema de respiração, sente o ar pesado, as nuvens são carregadas de gases tóxicos? Por causa da baixa quantidade de árvores, de plantas, fazendo essa filtração do ar. Então, se a gente tivesse na cidade grande maior quantidade de árvore, a gente teria menos problema com o efeito estufa e com o CO2. Então, ali a gente poderia fazer um controle. Então, uma dica já para reduzir o efeito estufa é preservar as florestas. Ter plantas, ter árvores, né? Incentivar as pessoas a plantarem mais árvores, né? Que ela colabora muito. Além de filtrar o CO2, ela libera para a gente o oxigênio, que é o gás que a gente usa na respiração. O segundo, que está aqui na lista no slide, é o clorofluorcarbono, ou CFC. Esse gás ele é formado de carbono, cloro e flúor. E ele é proveniente de aerosol, ou seja, desodorante aerosol. Algumas geladeiras antigas ainda têm esse gás nelas, né? E esse gás, ele interage com a camada de ozônio, que é a proteção que a gente tem contra a radiação solar, destruindo essa camada. Então, ele interage com as moléculas que estão presentes na camada de ozônio, que é o O3. Quando ele faz essa interação, ele destrói a camada de ozônio e intensifica a radiação solar no planeta Terra. Então, ele colabora com o efeito estufa por causa disso, porque ele destrói a camada de ozônio. Hoje, já se usa motores ou gases de geladeira sem o CFC e os aerosóis também, mas ainda tem em algumas geladeiras antigas, alguns produtos antigos, a gente ainda encontra o CFC. Então, ele não foi assim exterminado de vez o uso dele. Tem ainda lugares que usam, né?
Aí, em seguida, tem o óxido de nitrogênio, que é a combinação de oxigênio com nitrogênio. Lembrando, gente, que nitrogênio é o gás mais abundante na atmosfera. A gente imagina que seja o oxigênio porque a gente respira ele. Então, a gente acha, porque isso é muito importante para a nossa respiração, que ele seja a maior quantidade de gás. Mas não é. A maior quantidade de gás que a gente tem na atmosfera é nitrogênio. E quando ele combina com o oxigênio, ele vira óxido de nitrogênio. E ele é um dos gases do efeito estufa. E ele também é liberado por incinerador na indústria e explosivo. Então, aquele gás que sai do explosivo, quando tem aquele cheiro, é uma mistura de óxido de nitrogênio com metano. Então, por isso que tem aquele cheiro característico. Em seguida, vem o dióxido de enxofre, que é o CO2. O dióxido de enxofre também é bem falado, porque ele combinando com o vapor forma a chuva ácida. Então, os dois juntos, além de contribuírem com o aquecimento global, porque interfere no efeito estufa, ele ainda contribui com outro fenômeno que prejudica a plantação, que é a chuva ácida. Então, a gente aí, com o dióxido de enxofre, temos dois problemas ambientais: o aquecimento global e a chuva ácida. Então, esse gás, ele deveria ser evitado. Como que eu posso evitar o dióxido de enxofre? Colocando catalisador nas indústrias, né? Seria certo obrigar as indústrias a terem esse catalisador. O que esse catalisador faz? Ele quebra a molécula de dióxido de enxofre, transformando em um elemento mais simples, que vai afetar menos a natureza. Então, tem a possibilidade de fazer isso nas indústrias? Tem. Então, é uma saída para o dióxido de enxofre, que contribui para o efeito estufa. E embaixo, que parece até ser engraçado, mas é o gás que mais contribui para o efeito estufa, é o metano. E o metano, ele é liberado pelo lixo orgânico, né, esses lixões que a gente tem, e ele é liberado também pelo gado. Então, a flatulência do gado é metano. E esse metano é um dos gases mais poluentes e mais contribui com o efeito estufa. Então, o gado, quando eu pego uma região, destruo a floresta para colocar gado, eu estou prejudicando enormemente a natureza, porque eu estou tirando a árvore que filtra o CO2 e libera oxigênio, estou colocando gado que produz metano em grande quantidade, e esse metano vai causar o efeito estufa. Então, a produção, a extração de árvore para gado, então é uma coisa que prejudica demais a natureza. Então, o certo seria, que hoje em dia também está sendo muito difundido, que é a pastagem do gado junto com a floresta. Ao invés de eu chegar e derrubar a floresta e fazer aquele gramado, não. Eu mantenho as árvores e faço um gramado ali embaixo, uma vegetação que serve de alimentação para o gado. Ele vai ter sombra, então ele vai ser um gado menos estressado, a carne vai ser melhor e não vou prejudicar a natureza com um efeito estufa e aquecimento global. Então também é uma saída para o efeito estufa e aquecimento global, né? O que causa o efeito estufa, né? Quais são as causas do efeito estufa? Aumento da quantidade de emissão de gases desse efeito estufa na atmosfera. Hoje, com a maioria dos produtos sendo industrializados, a gente aumentou a emissão desses gases, porque para eu fabricar um produto industrializado, eu preciso da combustão. Como que eu gero a combustão? Eu gero da queima de um carvão fóssil, né, ou mineral, ou do petróleo, ou do diesel, e são elementos, são substâncias que liberam esses gases na atmosfera. Então, as indústrias são as maiores emissoras desses gases na atmosfera nas grandes cidades. Tem também a contribuição do carro, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem uma quantidade demasiada de carro por família, e por incrível que pareça, é um dos países que mais tem carros por família, e a gente tem muita emissão de CO2 por conta disso,
as pessoas deveriam optar mais por transporte público. Lógico, a gente aí entra numa outra discussão da qualidade do transporte público, mas você imaginar que um ônibus pode transportar 30 pessoas e ele vai emitir a mesma quantidade que um carro que transporta uma pessoa, então é uma consciência ecológica eu pensar em transporte público. E eu pensar em, aqui no caso, na cidade de São Paulo, eu tenho um metrô e ele não emite nenhum gás poluente. Então é um meio de transporte coletivo que não afeta na parte do efeito estufa. É lógico, tem a parte, outra parte que ele afeta? Tem. Mas no caso do efeito estufa, não. Então seria uma opção transporte coletivo. Então eu estou falando para vocês já as opções de como evitar o efeito estufa. Na verdade, não evitar, porque ele é um fenômeno natural, mas eu desacelerar esse processo que foi acelerado pela ação humana. Queimada na floresta. Então ainda tem muita agricultura que tem essa ideia de que tem que queimar o solo para fazer uma nova safra. E a gente já sabe hoje em dia que a gente pode fazer as entre-safras colocando outro tipo de vegetal ali para crescer entre as safras, para evitar que eu queime o solo. Então, o solo queimado ele também se torna ácido. Com o tempo eu não vou conseguir mais plantar, ele perde a fertilidade. Então, eu tenho vários problemas. E tem soluções, né? Que a maioria das soluções, ou elas são caras, ou elas não são viáveis. Então, a gente tem esse problema entre as duas, né? Economicamente e viavelmente, mas a gente tem algumas soluções. Consequências do efeito estufa. Derretimento da calota polar. Então, a gente aí tem o degelo. Algumas cidades, elas estão condenadas a desaparecerem, principalmente as regiões litorâneas. Por quê? Se as calotas polares derretem, elas vão aumentar o nível do oceano. Se elas aumentam o nível do oceano, ele sobe para a região de praia. Então, algumas cidades praianas já estão sendo cotadas de sumirem. Por quê? Vai inundar. Então, o derretimento da calota polar, o grande problema é esse, inundar algumas áreas que são terras que a gente usa, né? Ilhas, região de litoral, então tem esse problema. Aumento do nível do mar, derretimento da calota vai aumentar o nível do mar, isso também é uma consequência. Agravamento da segurança alimentar, né? Porque se a gente tem o efeito estufa, tem poluição, vai refletir nas plantas que a gente está se alimentando, que é a bioacumulação, isso daí a gente vê em biologia. Aumento do período de seca, que a gente está vendo agora, né? Essa época em setembro já era para estar chovendo uma quantidade razoável de água e a gente está numa escassez de água, né? Que a gente agora está refletindo na energia elétrica. Por quê? A gente precisa de água para gerar energia elétrica. Então, tá vendo? Uma coisa vai puxando a outra. Então, um fenômeno que a gente pensa em efeito estufa, aquecimento global, ele está envolvido em tantas outras coisas que afetam a nossa vida e a gente acaba nem percebendo. Então, é importante eu saber sobre isso devido a esse problema que ele vai gerar no global. Escassez de água e aumento da temperatura. Gente, o nosso corpo ele não aguenta temperaturas acima de 40 graus Celsius. A nossa proteína ela começa a desnaturar. Então, por isso, quando a gente está com altas temperaturas, tem que baixar. Agora, imagina se a nossa temperatura atmosférica for 40 graus Celsius normalmente. A gente não vai suportar. Então, a espécie humana, ela não suporta altas temperaturas. Então, a gente viu que, além do problema de ambiente, pode afetar diretamente a nossa espécie, né? Que a gente é sensível à temperatura. E plantas, por exemplo, os musgos, que elas precisam de umidade, se tiver alta temperatura, eles vão ficar seco e não vai ter musgo. E musgo é importante porque ele faz uma simbiose no ambiente com o fungo. Então, afeta várias coisas o aumento da temperatura. Então, na aula de hoje, qual foi o objetivo? A gente vê como que as coisas
como que o aquecimento global interfere, o efeito estufa interfere na nossa vida e algumas formas de poder minimizar esse efeito, né? Desacelerar esse efeito. Espero que vocês tenham gostado da aula e espero vocês para a próxima aula de Química aqui de novo. Tchau, gente! Ah, e não esquece de avaliar a nossa aula.